Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Meus irmãos, eu quero aproveitar já a oportunidade e desejar para vocês aí, todos vocês, todos os vossos familiares, um bom fim de semana para todos vocês. Um bom fim de semana de paz para todos vocês, amém? E vossos familiares. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo, né? Eu já trouxe a parte 1, a parte 2 e hoje eu trago a parte 3. Acredito que nessa parte 3 eu não vou terminar. Então, na próxima segunda-feira, com certeza estarei terminando a parte final, a parte 4. Mas hoje é a parte 3 do estudo que eu comecei segunda-feira, que tem como tema o entendimento de Pedro, o entendimento errado de Pedro, parte 3. E o texto principal que a gente está estudando, explorando, mergulhando, é Atos capítulo 10, né? A gente já leu vários versículos aqui, que a gente está aqui dando, né? Hoje a gente está voltando a dar continuidade a vários versículos dessa passagem aqui, no que tange esse estudo. Então, meus irmãos, nós sabemos que Pedro teve uma experiência, um êxtase, né? E foi mostrado a ele animais quadrúpedes, animais répteis, quadrúpedes, e foi dada uma ordem, né? Pedro ouviu a voz para que ele comesse daquele animal ali, daqueles animais. Mata e come. Mas Pedro ouviu essa voz por 3 vezes e por 3 vezes Pedro disse que não. Mas a voz que ele ouviu, né? Era mandando ele comer e dizendo a Pedro assim, olha, porque jamais comi, assim, que diz assim, ó, segunda vez a voz lhe falou, versículo 15, ao que Deus purificou não consideres comum, ou seja, impuro. Então, por 3 vezes Pedro ouviu essa voz. Meus irmãos, e quando Pedro, nós já chegamos aqui a ler o versículo 22, né? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro é recebido, né? E lá, Cornélio, né, que era o centurião romano, né, era o gentil, ele se prostra diante de Pedro, mas Pedro diz, ergue-te, levanta-te, Cornélio, porque eu também sou homem igual a ti, entendeu? Então, ali, Cornélio, na casa dele ali, onde estavam reunidos ali muitas pessoas da sua família, pessoas, né, que estavam ali, vendo, né, ali a chegada de Pedro, né, e o que Cornélio passou para ele, né, da experiência que Cornélio teve. Então a gente vai ver que Pedro, logo no primeiro momento, Pedro diz que ele não poderia comer daqueles animais ali que ele viu. Veja, eu vou ler novamente, Atos capítulo 10, versículo de número 14 diz, mas Pedro replicou-lhe, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda, ou seja, impura. Versículo 15, segunda vez a avó lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Isso aconteceu por 3 vezes, essa voz que foi ouvida por Pedro. Então, meus irmãos, no primeiro momento, Pedro ele não entendeu aquela visão, aquele entendimento que foi passado para ele. Os animais aqui se referia ali aos gentios. Isso aqui era uma figura de linguagem, uma linguagem de figura. Era uma analogia. Você está entendendo aqui? Então, em forma de figura, porque Pedro sabia que ele, como judeu, não poderia comer aqueles tipos de animais. Isso segundo a lei. Mas observe, no primeiro momento Pedro não entendeu. Mas veja no versículo de número, vamos lá, o versículo de número 28. Olha o que está escrito no 28. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 28.
Olha o que Pedro diz. Vamos ler o 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Ele estava mandando Cornélio se levantar, porque Cornélio havia se prostrado diante de Pedro, na chegada de Pedro. Aí ele diz assim, ó, falando com ele, versículo 27, entrou encontrando muitos reunidos ali. Existiam muitas pessoas reunidas ali, quando Pedro entrou com Cornélio. A quem se dirigiu dizendo, olha, Pedro vai dizer, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Veja Pedro dizendo, vocês sabem que é proibido, olha, é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Veja palavras de Pedro. Aí, olha ele continuando a falar. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro, ou seja, em outras traduções diz imundo. Veja que Pedro já está caindo a ficha de Pedro. Pedro sabia, entendeu, que os judeus não se batiam bem com os gentios, ou seja, havia uma separação. E essa separação foi desfeita na cruz. Judeus e gentios passou a se tornar um só povo, uma família de Deus, uma família do Eterno, do Criador, uma família do Soberano. Então veja, no versículo de número 34, vamos lá, olha o que a fala de Pedro. Então falou Pedro dizendo, eu não vou ler todos os versículos porque senão fica muito longo, depois você nas suas casas, vocês acompanhem esse versículo por versículo que você vai entender melhor. Versículo 34, não é isso? Versículo 34 e o 35 vou ler. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Veja, Pedro conhecia as escrituras, Pedro conhecia a Torá, e Pedro aqui ele vai usar uma palavra lá das escrituras, lá da Torá, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, vamos ver? Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, olha a palavra que Pedro usou, olha onde foi Pedro. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, pois o Senhor vosso, né, vosso soberano, né, vosso eterno, é o eterno dos deuses, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o eterno, grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Veja, ele nem faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Então observe, meus irmãos, mas Pedro, ele agora reconhece, ele vai lá no antigo pacto e diz aqui no versículo 34, olha, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, que o Eterno não faz acepção de pessoas. Versículo 35, pelo contrário, ó, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Veja que Pedro agora está dizendo que os gentios, eles eram aceitáveis. E que Deus, e que o Eterno não fazia acepção de pessoas. Então Pedro agora, ele reconhece, ele afirma, mas veja que no primeiro momento Pedro não entendeu a visão, o entendimento, assim alguns irmãos do sistema religioso, meus irmãos. Nós temos que entender que hoje talvez alguns não entendam o evangelho da graça, onde tudo já foi feito, onde todo mundo está, todos os filhos estão puros, perfeitos, justificados, salvos dele, entendeu? Então hoje, se hoje alguns irmãos nossos não entendem, foi como nós também não entendíamos algumas coisas, e hoje a nossa mente abriu-se. Então por isso que nós temos que saber chegar, saber argumentar com os nossos irmãos. Veja no versículo de número que Pedro aqui, ele tinha dúvidas, entendeu? Pedro, ele estava perplexo. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, tá entendendo? Com dúvidas sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então veja que Pedro, logo no primeiro momento, ele teve dúvidas. Ele não entendeu a visão. Mas aqui Pedro já está
ele já está afirmando. Olha, no versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, meus irmãos, veja que agora Pedro está convencido. Pedro está ali aceitando que Deus não, que o Eterno não faz acepção de pessoas. Entendeu? Então, observem que, em outras palavras, o que o Criador quis dizer ali, que ele havia purificado e que aquilo que ele havia purificado não poderia se tornar impuro, se referindo aos gentios, que agora era aceitável ali na família do Eterno, no Pai dos Espíritos. Então veja, Colossenses capítulo 1, versículo 20, uma palavra do apóstolo Paulo. Olha o entendimento de Paulo como é diferente do entendimento de Pedro. Olha, Colossenses 1, 20 diz assim, ó, vamos ler o versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, toda a perfeição ou glória. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Então todas as coisas foram reconciliadas. Judeus e gentios foram reconciliados. Veja o entendimento do apóstolo Paulo, completamente diferente do entendimento de Pedro. Entendeu? E mais ainda, a vontade do Criador, do soberano, do eterno, é que todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, foram purificadas no madeiro, ou seja, ou na cruz, como você quiser dizer. Ali foi o grito da liberdade. Pai, está consumado. Então, meus irmãos, não havia mais distinção entre os povos. Em qualquer nação da terra não havia mais, entendeu? Línguas ou nações, entendeu? Não havia distinção entre os povos, línguas ou nações. Ou seja, em todas as nações da terra, entendeu? Do mundo ali, os filhos do Pai foram reconciliados com o Pai por meio do Filho. E nós já viemos reconciliados nele, já nascemos com tudo pronto, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então os filhos vieram participar de carne e sangue. Entendeu? Então os filhos que crerem, eles sabem que tudo já foi feito. Entendeu? Então observe, meu irmão, mas Pedro, naquele momento, antes, né? Na primeira vez que a visão foi passada para ele, entendeu? O entendimento de Pedro era cego. Pedro, como filho, não entendeu que Cornélio, sendo gentil, era filho também, participando de carne e sangue. Porque o Pai não faz acepção. Judeus e gentios, hoje participando de uma mesma família, os gentios que existiam, os gentios ali que foram enxertados na oliveira verdadeira que era Cristo. Está lá em Romanos 11. Então todas as nações têm filhos participando de carne e sangue. Todas as nações, só os filhos, aqueles que crerem. É quem crê, quem não crê, meu irmão, vive aí se condenando. Enquanto o pai enxergava a pureza nos filhos, né? Gentios também, o entendimento de Pedro não enxergava. Pedro estava preso à lei de Moisés para julgar os gentios como impuros, né? Pedro estava preso à sua mentalidade de escravidão. Mas depois, ele entendeu, a mente dele foi aberta que os judeus e gentios era uma mesma família. Por quê? Porque o Eterno, o Criador, o Soberano não faz acepção de pessoas. Eu quero parar por aqui. Na segunda-feira estarei trazendo a parte 4. Né? Parte 4, tá? Então essa aqui foi o entendimento de Pedro, o entendimento errado de Pedro, parte 3. Segunda-feira estarei trazendo a quarta parte, a parte final. Saudações de paz para todos vocês.